Olá, seres infinitos, tudo bem? Até este momento viemos falando aqui no canal que nós somos um espírito temporariamente habitando um corpo físico. A partir de agora, nós vamos aprofundar um pouco mais este tema. Quando Allan Kardec escreveu a doutrina espírita, ele já trouxe para nós a compreensão de que seríamos formados por 3 corpos. O corpo físico, que seria a matéria, esse nosso veículo de carne, o perispírito, que seria a comunicação entre o nosso corpo físico e a nossa alma, o envoltório da nossa alma, e a nossa alma, que seria o nosso espírito, a centelha divina propriamente dita. Talvez, de acordo com a compreensão daquela época, era necessário trazer dessa forma. Com o avanço da filosofia oriental, cada vez mais aqui no Ocidente, vamos percebendo que nós somos mais do que esses 3 corpos. Nós somos um condomínio formado por 7 corpos. Desses 7 corpos, um é mais denso, que é o nosso corpo físico, que é o corpo perceptível, aquele que tocamos, que estão os nossos órgãos, o nosso corpo visível, a olho nu. E os outros 6 corpos são mais sutis. Quanto mais elevados estes corpos, mais sutis eles se tornam. Esses 7 corpos vibram em 7 dimensões diferentes. Você já deve ter ouvido falar a respeito de dimensões. Mas, embora eles vibrem em 7 dimensões diferentes, eles estão todos juntos, trabalhando para a nossa evolução. Vamos conhecer esses 7 corpos pelos quais nós somos formados? Então, nesta imagem, a gente pode perceber os nossos corpos. Então, os 3 primeiros corpos, eles são semelhantes ao nosso formato físico. Então, o primeiro corpo é o corpo físico, o segundo corpo chamado de duplo etérico ou etérico, o terceiro corpo é chamado de emocional ou corpo astral. A partir do 4º corpo, você já percebe uma forma mais ovalada. Esse é o nosso corpo mental inferior, ou mental concreto. A partir do 5º corpo, também a gente já vai percebendo formas um pouquinho diferentes e cada vez mais elevadas. O nosso 5º corpo é o corpo mental superior, o 6º corpo é o corpo búdico e o 7º corpo é o corpo átmico, ou a nossa centelha divina. Então essa é a composição desse ser divino que nós somos, esses 7 corpos. Então vamos agora aprender um pouquinho sobre cada um deles. Então o nosso corpo físico, como a gente já disse antes, ele é o corpo de carne, formado pelos nossos ossos, pelos nossos músculos, pelos nossos tecidos, pelas nossas células. É esse que a gente visualiza e que muitas vezes pensamos ser só este corpo. Mas agora acabamos de perceber que somos muito mais do que isso. Esse corpo físico é o veículo que é o responsável, que a nossa centelha divina vem e habita. Então é muito importante a gente cuidar muito bem desse nosso veículo, pois se não cuidarmos dele, talvez não conseguimos fazer com que os nossos outros corpos cumpram o seu projeto encarnatório. O segundo corpo é conhecido como corpo duplo etérico ou etérico. Ele é o corpo que fica logo depois do nosso corpo físico, é um corpo com uma energia em movimento. Essa energia está a todo tempo se movimentando. Ele é uma cópia exatamente igual ao nosso corpo físico. Existe uma cópia idêntica no nosso duplo etérico do que há no nosso corpo físico. É nesse corpo que estão localizados os nossos chakras, que são responsáveis por captar o prana, a energia vital, e trazer para que o nosso corpo funcione corretamente. É importante que esse corpo esteja sempre alinhado e equilibrado, pois é através dele que os nossos órgãos vitais vão receber a energia necessária para que funcionem corretamente. O nosso terceiro corpo é o corpo emocional ou o corpo astral. Esse é o corpo onde nós temos as nossas sensações, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse corpo, ele não é igual em todo mundo, porque é o corpo responsável pelas ligações e conexões que a gente faz com os outros, pelo sentir, pelo emocional.
como o próprio nome dele diz, né? Então, dependendo de como são essas relações, esse corpo pode se modificar um pouquinho, mas ele também é um corpo que se assemelha ao nosso corpo físico. Ele é o corpo onde ocorre também a projeção astral, que a gente fala, é esse corpo que se desloca do nosso corpo físico, podendo acessar outros ambientes, outros espaços. Durante o nosso sono físico também é esse corpo que é levado a outros locais mais sutis enquanto descansamos. Durante o nosso sono, durante algum coma, durante os trabalhos mediúnicos também é o corpo astral que é utilizado para fazer esses processos. O quarto corpo, então, é o nosso corpo mental inferior, o concreto. Nele estão todos os nossos pensamentos, o nosso raciocínio lógico. Nele também ficam armazenadas todos os processos, a educação e tudo que a gente recebe durante a encarnação atual. Ele é alimentado pelos 5 sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. Então, no corpo mental inferior fica a nossa parte mental, a nossa parte do raciocínio, dos pensamentos. Esses 4 corpos a gente diz que formam o quaternário inferior. Eles se modificam a cada encarnação. Cada nova encarnação a gente tem esse quaternário inferior diferente, começando pelo corpo físico e as outras partezinhas que vão aflorando nele. Vocês percebem que o mental inferior, como mostrei na imagem anterior, já não tem mais a semelhança com o corpo físico, né? Ele já é uma forma mais ovalada, um pouquinho diferente, então ele já começa a se utilizar mais. Agora vamos então falar da tríade superior. A tríade superior ela é fixa, então em todas as encarnações essa tríade superior nos acompanha. O quinto corpo, então, que é o mental superior, é onde está a nossa programação encarnatória, é onde está as nossas intuições, aquilo que a gente programou para experienciar na matéria, é onde está o nosso poder mental de cocriação de uma realidade como a gente deseja. Nosso sexto corpo é o corpo púdico. Nele já ficam armazenadas todas as experiências que a gente já passou durante todas as nossas encarnações. Ele também é responsável por buscar essas informações para a gente poder trazer para cá e transcender. Ele é composto pelas 3 almas, da consciência, da intuição e da moral. E o nosso 7º corpo é o corpo átmico ou a centelha divina, que é o nosso espírito propriamente dito, o pedacinho de Deus que habita em nós, a mônada, a centelha divina. Então, esse é o princípio da nossa existência, ali onde Deus se dividiu e deixou aquele pedacinho para cada um de nós individualizado. Então, essa centelha divina vem, né, acompanhando de todos esses corpos, né? Então, é um nível já de 7ª dimensão, é muito mais elevado, né? E ela vem acompanhando esses corpos para que a gente possa, né, vir para cá e fazer os nossos aprendizados, a nossa evolução. E em alguns outros vídeos já mencionamos o campo áurico ou aura. É importante salientar que esse campo, então, ou a nossa aura, é formado pelo corpo duplo etérico, pelo corpo emocional ou astral e pelo corpo mental inferior. O corpo duplo etérico também muitas vezes é chamado de corpo energético, pelo fato de nele estarem os chakras que são responsáveis por captarem a energia vital e fazerem com que os nossos órgãos tenham um bom funcionamento. Então, muitas vezes as pessoas chamam, né, o nosso duplo etérico de corpo energético. Mas tudo que está à nossa volta é energia, então os outros corpos também fariam parte, né, dessa energia. O nosso inconsciente, baseado nas explanações dos nossos corpos, seria formado então pelo nosso corpo astral e pelo corpo mental inferior e mental superior, pois é ali que estão armazenadas as informações, as sensações, os pensamentos dessa existência e das outras existências, bem como também aquilo que programamos para experienciar aqui na matéria. Porém, existem novas abordagens que estão sendo trazidas que o nosso inconsciente poderia ser o nosso corpo físico, pois nas nossas células ficam registrados também tudo isso que a gente percebe, tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente pensa.
Então, à medida que vamos aprofundando os estudos, aprofundando o nosso autoconhecimento, nós vamos conseguindo nos conectar mais com todos os nossos corpos e dessa forma vamos percebendo tudo aquilo que a gente precisa modificar, tudo aquilo que a gente precisa ir aos poucos acolhendo, percebendo e transcendendo, para que dessa forma a gente possa ter uma experiência maravilhosa nesta encarnação. Então, o processo de evolução humana busca conhecimento, desenvolvimento, desde o nosso corpo físico até o nosso corpo espiritual, da forma que a gente possa se tornar cada vez mais sábio e feliz. E aí, ser infinito, você fazia ideia de que nós éramos compostos de 7 corpos vibrando em 7 dimensões diferentes? Deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas percepções e se você gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais em algum dos temas que foram abordados no vídeo de hoje. É muito importante para nós que você possa compartilhar nos comentários aquilo que você está sentindo, aquilo que você está percebendo, se você tiver alguma dúvida, pois lembre-se, o objetivo deste canal é ser um ponto de contribuição para que vocês possam contribuir conosco e nós possamos contribuir com vocês. E desta forma a gente possa fazer um lindo trocar de informações e de aprendizados neste plano. Se o nosso conteúdo está fazendo sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Curta muito todos os nossos vídeos e principalmente compartilhe com todos os teus amigos que, assim como nós, estão em busca do equilíbrio. Estou Marisele Paula, sou um ser em busca do equilíbrio. Vem com a gente?